Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Luiz Carlos João, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 18ª sessão extraordinária em 11 de abril de 2007. Presidência do senhor vereador Ivan Moreira, presidente, às 18h33, com a presença dos senhores vereadores Agemiro Pimentel, Aspásia Camargo, Átila Nunes Neto, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Charbel Zaibe, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Eliomar Coelho, Luiz Antônio Guaraná, Ivan Moreira, Jerominho, Jorge Felipe, Jorge Mauro, Jorginho da SOS, Leila do Flamengo, Luiz André Deco, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Naldinho do Rio da Pedras, Pastora Márcia Teixeira, Patrícia Amorim, Paulo Serri, Roberto Monteiro, Romualdo Boaventura, Rubens de Andrade, Lucinha, Sebastião Ferraz, Sterpano Essenciano, Sami Jorge, 31, assume a presidência do senhor vereador Ivan Moreira, presidente. Encerra a sessão às 18h40. Lida e aprovada a ata. Não tem ninguém inscrito. Passa ao grande expediente. Não tem ninguém querendo falar. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Adilson Pires, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos que acompanham essa sessão da Câmara de Vereadores, eu me inscrevi nesse horário aqui do nosso plenário para tratar de dois assuntos que eu julgo da maior importância. O primeiro deles diz respeito aos Jogos Pan-Americanos, que vão ocorrer agora em julho. Eu acabei aqui de conversar com o vereador Nadinho, que é presidente da comissão especial criada por essa casa para acompanhar a ação da Prefeitura, do Poder Público, no que se refere à realização dos Jogos Pan-Americanos. Nós vimos há poucos dias a imprensa divulgando uma matéria em que é feita uma crítica à falta de ação da Prefeitura e do Poder Público no tocante ao alcance social que os Jogos Pan-Americanos podem ou poderiam ter no Rio de Janeiro. Infelizmente, nós sabemos que a Prefeitura estabeleceu há 4 anos atrás algumas metas que o prefeito chamou de metas sociais dos Jogos Pan-Americanos. Elas foram atribuídas ao secretário municipal da assistência, o secretário Marcelo Garcia, secretário com o qual eu me reuni por 2 vezes para tratar desse tema. E essas metas estabelecidas pela Prefeitura, que é objeto dessa matéria do jornal O Globo, de fato não foram perseguidas, não foram trabalhadas, não foram colocadas como prioridade pela Prefeitura. E eu considero que isso é um grave erro que nós estamos cometendo, perder a oportunidade da realização dos Jogos Pan-Americanos, um evento que trará para o Rio de Janeiro a atenção do mundo todo, que fará do Rio de Janeiro, durante alguns dias, a cidade mais importante do ponto de vista da cobertura da mídia, do ponto de vista da atenção de várias autoridades, de vários países, de várias entidades sérias que trabalham a questão do esporte no mundo, e nós não termos ou não estarmos aproveitando a oportunidade da realização desses Jogos para construir aquilo que nós temos chamado do legado social dos Jogos Pan-Americanos. Nós sabemos que a Prefeitura, quando apresentou a candidatura do Rio de Janeiro, apresentou junto um orçamento para a realização dos Jogos. Esse orçamento girava na casa dos 400 milhões de reais, e nós sabemos que hoje os Jogos já estão custando mais de 3 bilhões de reais. Só a construção do Estádio Olímpico João Avelange já teve o seu valor quase que duplicado. E, na realidade, o que nós temos percebido, então, é essa ausência
da Prefeitura em tratar de forma mais concreta, de forma mais eficaz, esse tema do legado social. O que eu havia aqui agora há pouco conversado com o vereador Nadinho é a necessidade da comissão especial marcar o mais rápido possível uma audiência pública na Câmara de Vereadores para tratar desse tema e ter um foco especial num tema que nos preocupa muito, que é justamente a questão dos moradores da comunidade do Canal do Anil. Essa é uma preocupação grave que nós temos, são mais de 500 famílias que estão sob a ameaça de serem removidas pela Prefeitura. A Prefeitura já andou visitando esses moradores, já andou oferecendo dinheiro para alguns desses moradores deixar suas casas, sob o argumento de que eles ocupam uma área, uma faixa, né, de área de risco no Canal do Anil. Nós sabemos que não é fato. Ao lado do Canal do Anil é justamente onde se construiu a Vila Pan-Americana. Consequentemente, se não há risco para construir a Vila Pan-Americana, não há risco para aquelas pessoas morarem naquela área da cidade. E nós entendemos que a comissão especial deve convocar essa audiência pública, porque nós precisamos trazer até a Câmara de Vereadores representantes da Prefeitura, representantes da Secretaria de Urbanismo, da Secretaria de Obras, da Secretaria da Assistência, para que essas secretarias se expliquem para o Poder Legislativo do porquê dessa iniciativa que está sendo tomada pela Prefeitura em remover essas famílias. Nós não podemos, sob pretexto da realização dos Jogos Pan-Americanos, ter uma ação da Prefeitura que é uma ação agressiva contra uma parcela da população mais pobre do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, antes Estado da Guanabara, já viveu essa experiência no governo do Carlos Lacerda, que para alguns foi um excelente governador. Na minha opinião, foi um governador que marcou a sua administração por uma política absolutamente excludente, quando implementou no Rio de Janeiro, no Estado da Guanabara, a política de remoção das favelas. As favelas que foram removidas, como a favela do Esqueleto, onde funciona hoje o prédio da UERJ, a favela do Pasmado, a favela da Praia do Pinto, a favela da Catacumba, essas favelas que foram removidas pelo governador Lacerda e pela ex-secretária Sandra Cavalcante, de forma truculenta, né? Muitas delas, sabemos que, para que aqueles moradores deixassem as suas casas, houve uma ação criminosa em que se botou fogo, se incendiou alguns barracos. Nós sabemos que houve uma ação criminosa contra aqueles moradores no início dos anos 60, dentro de uma mentalidade de que aonde mora rico não pode morar pobre. E essa foi uma ação criminosa do governo do Estado, do governo do senhor Carlos Lacerda, da senhora Sandra Cavalcante, que foram dois governantes altamente conservadores, com a visão elitista de entender que tinha que tirar da Zona Sul os pobres e botar para quanto mais longe, melhor. E aí foi construído Vila Kennedy, Vila Aliança, Cidade de Deus, depois a Cidade Alta. Essa mesma política, aparentemente, é uma política que predomina hoje na Prefeitura do Rio de Janeiro, no modelo de gestão que o prefeito César Maia vem defendendo ao longo desses 16 anos que ele determinou a política aqui na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, eu penso que a Câmara de Vereadores, quando criou a comissão especial do PAN, essa comissão tem que acompanhar a realização das obras, os gastos públicos com os Jogos Pan-Americanos, a importância desse evento para a cidade, tem que acompanhar aquilo, tudo que se refere a Jogos Pan-Americanos, inclusive a questão social. E na questão social, eu entendo que é necessário que nós façamos o acompanhamento, nesse momento, de forma detida, do que a Prefeitura pensa em fazer com os moradores do Canal do Anil. Nós não podemos permitir que a Prefeitura, sob pretexto dos Jogos Pan-Americanos, ponha na Rua da Amargura famílias que moram há 10, 15, 20, 30 anos naquela comunidade. Segundo assunto que eu queria tratar nesse momento aqui da Câmara de Vereadores, diz respeito a uma ação absolutamente inexplicável, autoritária, truculenta, tomada pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E quando eu digo Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, já houve outros momentos em que eu recebi uma crítica, porque quando a gente fala Polícia Militar do Rio de Janeiro, a gente pode estar generalizando. No entanto, eu entendo que quando você tem um coronel da Polícia Militar, que tem uma função de comando, portanto, é alguém que representa a Polícia Militar,
e essa pessoa tem uma atitude truculenta e autoritária, cabe sim a crítica à Polícia Militar, e a Polícia Militar que se defenda dessa atitude arbitrária tomada pelo comandante do 14º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Lopes. Os trabalhadores do transporte alternativo organizaram uma manifestação ontem à porta do Palácio Guanabara, e esses trabalhadores se organizaram e saíram de vários pontos da cidade do Rio de Janeiro. Um dos pontos escolhidos foi justamente o bairro de Bangu. Eles marcaram de se concentrar e sair do centro de Bangu até o centro da cidade. Inexplicavelmente, a Polícia Militar, através do 14º Batalhão, sitiou o centro de Bangu. O centro de Bangu foi cercado pela Polícia Militar, as principais ruas de Bangu foram cercadas, quem mora nessas ruas não podia sair de casa, as esquinas foram fechadas com aqueles latões de 200 litros, pintados com o emblema da Polícia Militar, várias patambas da Polícia Militar fechando as principais ruas do centro de Bangu. E pasmem os senhores, o coronel, o comandante do 14º, mandou um caveirão para o centro de Bangu para impedir uma manifestação democrática e legítima dos trabalhadores do transporte alternativo. Eu nem entro no mérito da ação dos trabalhadores do transporte alternativo. A argumentação do coronel, quando ele chegou em Bangu, foi de que eles estariam promovendo uma baderna, um tumulto. E, na verdade, a baderna e o tumulto promovida no centro de Bangu ontem foi promovida pelo coronel Lopes, comandante do 14º Batalhão da Polícia Militar. Porque quando um coronel que tem a responsabilidade de comandar um batalhão pega um veículo chamado Caveirão, que é uma vergonha para a Polícia Militar. Aliás, o governador Sérgio Cabral, que tem merecido os nossos elogios, que é apoiado pelo meu partido, pelo PT, ele se comprometeu, antes da eleição, no segundo turno, de que, se eleito governador, não continuaria autorizando a Polícia Militar a utilizar o Caveirão da forma indiscriminada como a Polícia Militar vinha e vem utilizando. E, para decepção nossa, o governador não cumpriu sua palavra. O Caveirão continua sendo usado de forma indiscriminada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Veja bem, se a Polícia Militar usa o Caveirão numa ação de combate ao crime organizado, para fazer uma ação de repressão ao tráfico de drogas, ao crime organizado no Rio de Janeiro, nós não temos reparo nenhum a fazer quanto a isso. É um direito da Polícia Militar. Agora, quando a Polícia Militar pega o Caveirão e bota para reprimir trabalhadores, aí a coisa está ficando muito séria. Porque daqui a pouco vai ter Caveirão para reprimir estudante, vai ter Caveirão para reprimir manifestação aqui na Avenida Rio Branco, vai ter Caveirão para reprimir greve de trabalhador, porque o que houve ontem em Bangu, na verdade, foi o uso de um instrumento de força desproporcional, de um instrumento que é uma vergonha para a Polícia Militar, no centro de Bangu, assustando a população, os moradores de Bangu, dos prédios de vizinhos, todo mundo assustado com aquele veículo, que é um negócio estranho, quer dizer, quem já viu de perto um Caveirão sabe que é uma coisa agressiva, uma coisa que a Polícia Militar tem que, inclusive, quer dizer, repensar como é que usa esse instrumento. Os policiais, fortemente armados, com fuzis, e as pessoas, os trabalhadores do transporte alternativo, na atitude mais pacífica do mundo, querendo apenas sair de Bangu para vir até o centro da cidade. Pois bem, esse coronel Lopes, comandante do 14º, chegou até essa manifestação de forma absolutamente desrespeitosa, grosseira, é um cidadão mal educado, que eu acho que envergonha a Polícia Militar com aquele comportamento que ele adotou ali ontem. Havia a presença de um secretário de Estado, eu estava lá como vereador, representando o Poder Legislativo, e ele chegou de forma absolutamente assintosa, desrespeitosa, tomou uma atitude agressiva contra um representante, presidente do Sindicato Nacional do Transporte Alternativo, que é um cidadão que preside um sindicato nacional. Essa pessoa é de São Paulo, ele mora em São Paulo, tem atuação em São Paulo, mas o sindicato é nacional, e essa pessoa, ao se aproximar para dialogar, o coronel teve assim, o absurdo de dizer que não conversava com paulista. Mandou o cara se afastar, se afasta porque eu não falo com paulista. Quer dizer, um negócio paulista como se fosse um inimigo, como se paulista fosse, enfim, um bandido, né? A forma como ele se dirigiu a essa pessoa dava a impressão de que ele estava se dirigindo a um traficante, a um bandido. Então, na verdade, senhor presidente dessa sessão, vereador Carlos Eduardo, senhores
e senhoras que estão acompanhando essa sessão da Câmara de Vereadores, eu penso que nós temos que pensar de forma muito séria, porque o Rio de Janeiro vive, não é segredo para ninguém, uma crise muito séria na segurança pública. Nós vivemos assustados. Hoje, por exemplo, a cidade viveu um caos na parte da manhã. Quem tinha que se deslocar para o centro da cidade hoje perdeu 2, 3 horas de engarrafamento, porque o túnel Santa Bárbara foi fechado por 1h30 pela polícia, porque houve um confronto entre traficantes no Morro da Mineira, houve troca de tiro dentro do cemitério do Catumbi, o túnel foi fechado por 1 hora, isso causou um nó no trânsito da cidade do Rio de Janeiro por volta das 10 horas da manhã. Então é evidente que um cidadão inocente foi baleado dentro de um ônibus por uma bala perdida, tomou um tiro na cabeça. Então, nós vivemos, não é segredo para ninguém, uma crise muito séria na segurança pública. E é necessário, nós temos que cobrar uma ação dos órgãos de segurança, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança. Mas nós não podemos, a pretexto de uma crise na segurança pública, admitir que a Polícia Militar ou que a Polícia Civil usem esse argumento para começar a ter atitudes de truculência contra a população, porque senão daqui a pouco nós vamos reviver o período da ditadura militar, em que não havia Estado de Direito, em que a polícia chegava e achava que podia agredir, que podia espancar, que podia desrespeitar, que podia tratar os cidadãos da forma que achasse melhor. Nós não podemos cair neste erro de, em função de uma crise de segurança, acharmos que é normal esse tipo de comportamento. E, na verdade, o que aconteceu em seguida foi que nós fizemos um contato com o governo do Estado, com o secretário de Segurança, com o comandante da Polícia Militar, que entrou em contato com esse coronel Lopes, determinou que ele mudasse o seu comportamento, porque, na verdade, o que ele estava fazendo era impedindo uma livre manifestação das pessoas. E o Brasil é um país democrático em que não é proibido fazer manifestação. Ele poderia até ter uma atitude caso as pessoas tivessem fechado a rua, né? A Polícia Militar, se alguém interditar uma rua, ela pode ter uma ação para desobstruir a rua, porque é o papel dela. Agora, preventivamente impedir uma manifestação, isso não está escrito em lugar nenhum. Então, o coronel Ubiratã, comandante da Polícia Militar, numa atitude de bom senso, entrou em contato, determinou esse coronel chamado Lopes que ele, então, tivesse um outro comportamento, e ele teve que se submeter a essa ordem e teve que liberar a manifestação. Os trabalhadores saíram de Bangu nos seus carros, vieram até o centro da cidade, pararam os carros em frente à prefeitura, foram em passeata até o Palácio Guanabara, não impediram o trânsito, não criaram nenhum tumulto. Lá no Palácio Guanabara foram recebidos pelo representante do secretário de Segurança e pelo secretário de Transporte e encaminharam seus pleitos, que eu, confesso, nem me detive em me aprofundar sobre os pleitos desses trabalhadores. Mas o fato grave é que, independentemente do pleito desses trabalhadores, de ser justo ou de não ser justo, independente do que eles iam tratar, é que não é competência de nenhum comandante da Polícia Militar, de nenhum secretário de Segurança, impedir o livre direito de manifestação que existe no Brasil, desde que nós passamos a viver de novo o período democrático com o fim da ditadura militar. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos que acompanham essa sessão da Câmara de Vereadores, eu queria chamar a atenção de todos vocês para que nós prestemos muita atenção sobre os fatos que vêm acontecendo no Rio de Janeiro. Pois nós sabemos que, como já disse o grande dramaturgo e poeta, né, eles hoje pisam no nosso jardim e a gente não fala nada. Amanhã eles vêm, entram na nossa varanda, a gente não fala nada. Depois eles vêm, empurram a nossa porta e a gente não fala nada. E aí, quando a gente vê, eles vão estar dentro da nossa casa e aí já não vai dar mais tempo. E aí a gente já não vai poder falar mais nada, porque nós já perderemos todo o nosso direito à liberdade, tão duramente conquistada nesse país por tantos homens de bem, mulheres de bem, que lutaram para que nós possamos ter hoje a democracia. E com certeza não será um coronel da Polícia Militar chamado Lopes que vai alterar o Estado de Direito que nós vivemos no Brasil. Depois desse episódio, tanto o secretário de Direitos Humanos quanto eu
estamos oficiando ao governador do Estado, ao secretário de Segurança e ao comandante-geral da Polícia Militar para que providências sejam tomadas, para que os comandantes da Polícia Militar sejam orientados e para que esse instrumento vergonhoso da Polícia Militar, que é o tal do caveirão, não seja utilizado de forma indiscriminada contra trabalhadores, contra cidadãos, contra homens de bem que vivem no Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente, e muito obrigado a todos pela atenção. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 1956/2007, de autoria da vereadora Andréa Gouveia Vieira. Requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto a Roberto Minzuc, diretor artístico e regente titular da Orquestra Sinfônica Brasileira, por relevantes serviços prestados em prol da cultura da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1957 de 2007, de autoria do vereador Romualdo Boaventura. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao Fluminense Futebol Clube pelos relevantes serviços prestados em prol do esporte do município do Rio de Janeiro. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1959 de 2007, de autoria do vereador Carlos Caiado. Requeiro à mesa diretora, com foco no regimento interno, a concessão da medalha de mérito Pedro Ernesto ao Colégio Cunha Melo, na pessoa do seu diretor, professor Nelson Cunha Melo, sua administração, supervisoras, coordenadoras e todo o corpo docente, por relevantes serviços prestados ao município através da educação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1961 de 2007, de autoria do vereador S. Ferraz. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao atleta José Filho Oliveira Rocha, pelos serviços prestados em prol do desenvolvimento do esporte da cidade do Rio de Janeiro. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1962 de 2007, de autoria do vereador S. Ferraz. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao atleta Roberto Ribeiro Almeida, pelos serviços prestados em prol do desenvolvimento do esporte da cidade do Rio de Janeiro. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1963 de 2007, de autoria do vereador S. Ferraz. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao atleta Caio Campos Souza, pelos serviços prestados em prol do desenvolvimento do esporte da cidade do Rio de Janeiro. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1964 de 2007, da autoria do vereador Adilson Pires. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao excelentíssimo senhor Vital Severino Neto, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1965 de 2007, de autoria do vereador professor Célio Luparelli. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto ao padre Francisco de Assis, por relevantes serviços prestados em prol das comunidades no município do Rio de Janeiro. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1966 de 2007, de autoria do vereador João Cabral. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas do mérito esportivo pan-americano a ilustríssimo senhor Luiz Fernando Martins de Araújo, professor de Educação Física. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1967 de 2007, de autoria do vereador Roberto Monteiro. Requeiro à mesa diretora, na forma do regimento interno, a concessão de medalha de mérito esportivo pan-americano a Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite, ex-jogador de futebol, por seus relevantes méritos enquanto esportista que elevaram o nome da cidade do Rio de Janeiro ao cenário nacional e internacional. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento número 1968/2007, de autoria do vereador Roberto Monteiro. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto ao Dr. Abel Fernando Gomes, desembargador federal, por relevantes serviços prestados em prol da justiça e da cidadania do município do Rio de Janeiro. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Esgotando a matéria do prolongamento, passemos à ordem do dia. A presidência suspende os trabalhos por 20 minutos. Está suspensa a sessão. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única em votação. Vetos parciais apostos pelo Poder Executivo ao PL 2272/2004, autoria do vereador Índio da Costa, que inclui no calendário oficial de eventos do município do Rio de Janeiro a Maratona da cidade do Rio de Janeiro. Matéria está em votação. Requer quórum de maioria absoluta. Terminais liberados. Vereadores ausentes compareçam ao plenário.
Vou encerrar. Presentes e votando 29 senhores vereadores. Votaram sim 8, não 21. Os vetos parciais são rejeitados e seguem os dispositivos vetados. O veto é mantido. 8 sim, não 21. O veto é mantido, dispositivos vetados seguem ao arquivo. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única em votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 502/2005, autoria do senhor vereador Chiquinho Brazão, que autoriza o Poder Executivo a construir em Jacarepaguá uma unidade de ensino para atendimento exclusivo de alunos portadores de necessidades especiais. A matéria está em votação, requer acordo de maioria absoluta, terminais liberados. As pessoas estão para cá, tem que ficar ali. A gente até faz, liberaliza. Agora você faz o seguinte, é só você aí já você põe a música, passa, daqui a pouco, dá uma paralisada. Vou encerrar. Presentes e votando, 27 senhores vereadores. Votou sim 1, não 26. Veto é rejeitado. O projeto segue à promulgação. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única em votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 2057-A/2004. Autoria do senhor vereador Eliomar Coelho, que altera a denominação do logradouro público denominado Largo da Lapa, localizado no bairro da Lapa, para Largo da Lapa Geraldo Pereira, 1918-1955. Compositor. Matéria está em votação, requer acordo de maioria absoluta, terminais liberados.
Vou encerrar. Presentes votando não, 26 senhores vereadores. Veto é rejeitado. O projeto segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 1585-A91. Autoria do vereador Eliomar Coelho. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Cultura, suas atribuições e composição, e dá outras providências. Pendente de parecer da Comissão de Finanças. Vereador presidente Jorge Felipe. Emitir parecer. Senhor presidente, parecer é pela rejeição do veto. Parecer pela rejeição ao veto. No orador inscrito discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. Terminais liberados, é que é a maioria absoluta. Vou encerrar. Presentes e votando não, 27 senhores vereadores. Veto é rejeitado. O projeto segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência em discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 490/2005. Autoria do vereador Jorge Pereira, que toma o conjunto arquitetônico formado pela Igreja Nossa Senhora do Rosário e Convento, situados à Rua General Ribeiro da Costa, 164, bairro do Leme. Pendente de parecer da Comissão de Mérito. Comissão de Mérito, vereador Adilson Pires, emitir parecer. Parecer pela rejeição ao veto. Rejeição ao veto. No orador inscrito discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. Terminais liberados. Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Tonelson Ferreira, Jerominho, João Cabral, Jorge Felipe, Jorge Mauro, Lucinha, Luiz André Deco, Luiz Carlos Ramos, Nadim Derridas.
Eu vou encerrar. Presentes e votando não, 28 senhores vereadores, sendo computado o voto da vereadora Lucinha. O veto está... Para a comunicação de liderança, senhor presidente. O veto está... Qual é? Mas qual é? Eu sei qual é. Aqui. Esse aqui. O veto está rejeitado, o projeto segue a promulgação. Pela ordem. Para a comunicação Pela de liderança. vereadora Cristiane Brasil. Senhores vereadores, senhor presidente, nós acabamos de sair de uma reunião onde estávamos falando da importância dessa Casa Legislativa nesse ano que antecede a disputa eleitoral, dar uma demonstração de eficiência e votar, se mobilizar para derrubar esses vetos e para que a gente possa voltar a votar os projetos de interesse dos vereadores, para que a coisa continue, nosso processo legislativo continue a andar da forma que tem que andar. Acabamos de fazer uma reunião ali na sala do cerimonial, aonde ficou acordado com grande maioria, grande maioria não digo, mas pelo menos 30 vereadores se prontificaram a ficar para a gente votar e derrubar os vetos. Eu estou vendo, e é bom que fique claro para a população do Rio de Janeiro, quem é que não trabalha nessa casa. Eu gostaria que se procurasse aqui, dentre os presentes e votantes, onde estão os vereadores do governo. Tirando raras exceções, raras que eu conto não tem vereadores da base governista trabalhando hoje, votando na Câmara. Está todo mundo fora. Então, Rio de Janeiro, se a Casa Legislativa parar antes das 6 por falta de quórum, é porque os vereadores da base governista estão boicotando o trabalho legislativo nessa casa, não comparecendo nas suas funções, nos seus horários de trabalho, para derrubar os vetos que nós nos comprometemos a derrubar, votar e limpar a pauta, para dar continuidade ao trabalho legislativo. Olhem bem e vejam quem é que está parando a Casa Legislativa, se não são os vereadores do senhor prefeito César Maia. Que fique isso claro para a população do Rio de Janeiro, para na hora de criticar a Câmara, saber quem é que está trabalhando aqui, quem é que não está aqui hoje boicotando o trabalho legislativo. Era só isso, senhor presidente, que eu tinha para dizer. Comunicação de liderança. Comunicação de liderança, vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente, que coordena os trabalhos desta sessão, não vereador Ivan Moreira, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Em nome do Partido Socialismo e Liberdade, eu queria fazer essa comunicação de liderança para não deixar passar em brancas nuvens, hoje, que está comemorando não, está fazendo 11 anos do massacre de Eldorado do Carajás. Naquele dia, mais de 2.000 trabalhadores sem terra caminhavam por uma via no interior do Pará para reivindicar a desapropriação de um latifúndio improdutivo quando foram cercados por 2 tropas militares. Os policiais, que tinham ordem de desobstruir a pista a qualquer custo, abriram fogo covardemente contra os sem terra e deixaram 22 mortos e 69 feridos. De todos os 155 policiais envolvidos no caso, apenas 2 oficiais foram condenados. Porém, mesmo esses 2, ainda hoje estão em liberdade, aguardando recursos da sentença nos tribunais superiores. Além da absoluta impunidade, até hoje, nenhuma das vítimas recebeu qualquer indenização. Contudo, aquela chacina ganhou grande repercussão nacional e internacional e tornou-se um marco na luta pela terra. Em homenagem às vítimas do massacre, a Via Campesina estabeleceu o dia 17 de abril como Dia Internacional da Luta Camponesa. Em 2002, o governo federal assinou um decreto estabelecendo a data como Dia Nacional da Luta pela Reforma Agrária. O cenário
de luta pela reforma agrária, todavia, continua desolador. O governo Lula não cumpriu nem metade da primeira meta do segundo Plano Nacional de Reforma Agrária. Hoje, mais de 200 mil famílias estão acampadas por todo o país à espera de assentamentos da reforma agrária, sendo cerca de 29 mil na região sudeste. A sociedade precisa seguir mobilizada pela reforma agrária, pois em um país como os dos piores índices de distribuição de renda do mundo, ela é absolutamente necessária para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e democrática. Inclusive, agora mesmo está saindo da Candelária em direção aqui à escadaria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, uma grande passeata promovida e organizada por várias entidades que têm compromisso verdadeiro com a luta pela reforma agrária. Os países que saíram daquela fase de subdesenvolvido para em desenvolvimento e para desenvolvimento tiveram como uma das alavancas para impulsionar este novo movimento exatamente a reforma agrária feita. E aqui, infelizmente, a coisa fica só nos anúncios sobre a forma de espetáculo tão em uso pelos governantes atuais deste país. Mas, de qualquer maneira, a sociedade brasileira, o povo brasileiro, os trabalhadores inclusive sem terra, de forma organizada e mobilizada, vai mostrar a esta sociedade brasileira a importância de se fazer a reforma agrária e, com certeza, um dia a vitória chegará. Eram essas as considerações que eu gostaria de falar a respeito deste dia que realmente se comemora de forma triste, se comemora de forma quase que desesperançada, o dia do massacre de Carajás. Comunicação de liderança, senhor presidente. Comunicação, liderança, vereador Pedro Porfírio. Presidente, em primeiro lugar, para comunicar que o líder do PDT, vereador Chabel Saad, está nesse momento em Brasília, esteve em reunião com o ministro Carlos Lupe, por essa razão não está nesse momento presente aqui. Ao mesmo tempo, quero comunicar a esta casa que no dia 4 de maio nós faremos uma audiência pública para tratar da questão da Varig, do destino, da sorte do pessoal da Varig, e eu gostaria que a casa assumisse a bandeira da luta dos trabalhadores e dos aposentados e pensionistas da Varig. Finalmente, senhor presidente, eu quero também aqui registrar a minha alegria pela operação da Polícia Federal em apoio ao Ministério Público Federal, que está desbaratando uma quadrilha que envolve não apenas pessoas contraventores, mas também pessoas do Poder Judiciário e do Poder Executivo e do Poder Legislativo, inclusive o delegado-chefe da Polícia Federal em Niterói. É uma operação que vai ter desdobramento. Há informações que serão 120 pessoas, já estão numa lista para uma nova operação. É importante porque lugar de corrupto é na cadeia. Comunicação, vereadora Patrícia Amorim. Senhores vereadores, senhoras vereadores, senhor presidente, a minha questão de ordem se dá por uma questão de lembrança e respeito, um registro que eu preciso fazer em homenagem à ex-nadadora olímpica, super querida e referência para o esporte nacional, a primeira mulher sul-americana a participar dos Jogos Olímpicos, campeã recordista mundial, Maria Lenk. Maria Lenk foi uma referência no esporte para todas as mulheres e esportistas, não só pelas suas conquistas, muito avançadas para o seu tempo, mas, sobretudo, pela forma como conquistou isso. Sempre reverente, sempre disciplinada,
buscando superar os seus limites individuais e, por isso, inclusive ontem, não suportou, aos 92 anos, treinava na piscina do Flamengo às 8h30 da manhã, quando, infelizmente, teve uma parada cardíaca, foi socorrida, chegou a ser reanimada, mas chegando no hospital não resistiu. Então, eu gostaria de pedir a todos os colegas, em nome dessa grande brasileira que buscava incessantemente, obstinadamente, resultados, vitórias, e as conseguia todos os dias, 1 minuto de silêncio em respeito à grande Maria Lenk. Presidência acata a proposta da vereadora Patrícia, designa 1 minuto de silêncio. Senhor presidente, eu falei com a Patrícia porque até a propósito eu ia comunicar o falecimento da nossa querida Nair Belo, uma atriz extraordinária que passou convalescendo aí os últimos meses, e pelo espírito, pela biografia dessa excelente esportista que foi Maria Lenk, pelo espírito altivo da Nair Belo, essa casa faça o mesmo minuto de silêncio para 2 almas tão generosas e tão queridas. Com certeza, vereador. Nair Belo também é uma pessoa muito importante para todos nós, para a cultura do país. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 555/2005, autoriza os senhores vereadores Dr. Jairim, Nadine das Pedras, que estabelece a obrigatoriedade da divulgação dos custos de veiculação de publicidade por todos os meios de comunicação e da outras providências. Pendente de parecer da Comissão de Mérito. Vereador Stepan, emitir parecer da Comissão de Mérito. Da rejeição ao veto. Rejeição ao veto. No orador inscrito discutir a matéria, encerrar a discussão e votação. Terminais liberados, já que a maioria absoluta. Renato Moura, Roberto Monteiro, Romualdo Boaventura, Ferraz, Sami Jorge, Silvia Pontes, Theo Silva, Wilson Leite Pá. Não tem parecer, né?
Vou encerrar. Presentes votando não, 26 vereadores, veto é rejeitado. O projeto segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 309/2001, autoria do vereador Jorge Babu, dispõe sobre a inserção de alguns direitos básicos do consumidor quanto da confecção de notas fiscais e da outras providências. Pendente de parecer da Comissão de Mérito. Vereador Stepan, emitir parecer. Pela rejeição ao veto. Rejeição ao veto. Na oradora inscrita discutir a matéria, será a discussão e votação. Terminados e liberados. Vou encerrar. Presentes e votando não, 26 senhores vereadores, veto é rejeitado, o projeto segue a promulgação. A presidência tem a honra e satisfação de anunciar a ilustre presença do digníssimo vereador, professor Washington. Uma salva de palmas para o nosso colega. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 304/2005, autoriza o vereador Carlos Caiado, que autoriza o Poder Público a implantar novo sistema viário de sinalização no Jardim Oceânico, 23ª RA. Na hora do... matéria pendente de parecer. Parecer da Comissão de Mérito. Vereador Stepan. Pela rejeição, veto. Rejeição ou manutenção? Manutenção? Rejeição ao veto, né? Projeto autorizativo. Senhor presidente, Seu projeto autorizativo pela manutenção. Aqui, é uma coisa errada aqui. Pela manutenção. Pela manutenção do veto. No orador inscrito discutindo a matéria, para encaminhar o vereador Jorge Pereira. Senhor presidente, o que eu estou notando aqui na Câmara é que a bancada do Demo saiu e nos deixou trabalhando. Porque esse veto aqui é de um rapaz até que eu tenho um carinho especial, o Carlos Caiado, e ele está no gabinete dele. Pode subir lá que ele está. E nós estamos trabalhando para ele, nós vamos derrubar o veto para ele. Ele devia descer pelo menos para votar. Eu acho que cada vereador que é do partido do Demo deveria chegar aqui, Como é o nome desse negócio? Sei lá. Bom, do ex-PFL, deveria pelo menos, estar aqui para dar o voto dele, pelo menos. Porque nós estamos trabalhando para os vereadores do ex-PFL. Não é justo. Está chegando nesse momento a casa, o líder do ex-PFL, está chegando a casa o ex-líder do PFL, o Serri, ex-líder do PFL, atual do outro. Estou errado? Não errei. Estou certíssimo.
Eu gostaria de pedir ao ex-líder do PFL, atual líder do DEM, que, por favor, peça a sua bancada para se posicionar. Caiado, por favor, sai logo desse banheiro aí, correndo, e vem aqui para você não perder. Sai da toca, meu filho, sai da toca que nós estamos contigo. A matéria está em votação. É que é a maioria absoluta. Terminais liberados. Vou encerrar. Presentes, votando 28 senhores vereadores, votaram sim 8, não 20. O veto é mantido, o projeto segue ao arquivo. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto, vereador Carlos Caiado. Minha declaração, senhor presidente, somente para agradecer ao novo vereador Jorge Pereira. Realmente estava no meu gabinete e eu aprendi com o vereador Jorge Pereira que em certos momentos a gente tem que estudar. Com o vereador Jorge Pereira, muitas vezes também não vem ao plenário, fica estudando, então eu quero aprender com as pessoas boas. Eu estava estudando o plano diretor no meu gabinete e eu escutei a sua voz maravilhosa. No mesmo momento, atendi seu apelo e desci para poder votar o meu projeto. E agradeço a todos os vereadores. O vereador Stepano Essencian sabe da importância do projeto para o bairro da Barra da Tijuca, um novo ordenamento naquela região que sofre muito pela uma ação da Prefeitura de 1997, que fez uma mudança viária que não era muito bem-vinda para o bairro. Então, Jorge Pereira, muito obrigado pela sua declaração. Me acordou no gabinete e eu desci. Obrigado. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 568/2005, autoria do vereador Luiz Carlos Ramos, dá o nome de Emilinha Borba, 1923-2005, a cidade do Samba, no município do Rio de Janeiro. Pendente de parecer da Comissão de Mérito. Vereador Carlos Bolsonaro emitir parecer pela Comissão de Mérito. Pela rejeição ao veto. Rejeição ao veto. No orador inscrito discutir a matéria, será a discussão em votação. Terminais liberados.
Vou encerrar. Presentes votando não, 26 senhores vereadores. Veto é rejeitado. O projeto segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 48/2005. Autorização ao vereador Dionísio Lins, que altera, acrescenta e revoga dispositivo da Lei 1626, 17 de outubro de 90, que torna obrigatória a presença de ascensorista no interior de elevadores em prédios comerciais e mistos no município do Rio de Janeiro e dá outras providências. Pendente, parecer a comissão de mérito. Vereador Carlos Caiado emitir parecer pela comissão de mérito. Rejeição ao veto. Pela rejeição ao veto. Na oradora inscrito discutir a matéria, será a discussão em votação. Terminados liberados. A presidência dá conhecimento ao doutor plenário de que hoje pretende-se fazer uma sessão extraordinária. Assim sendo, precisamos comparecimento aqui dos vereadores em massa, né? Vou encerrar. Presentes votando 26 senhores vereadores. Votaram sim 19, não 7. Veto é mantido. O projeto segue ao arquivo. Tramitação especial regime de urgência, discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao PLC 20/2006, autoria do vereador Fernando Guzmão, que condiciona a aprovação de licenciamentos de novos projetos de edificações de uso misto comercial ou de serviços, a previsão do uso de hidrometria por unidade. Pendente parecer, comissão de mérito, vereador Adilson Pires. Parecer pela rejeição ao veto. Rejeição ao veto. Na hora dos que discutiram a matéria, será a discussão em votação. Terminados e liberados.
Vou encerrar. Presentes 11 senhores vereadores, não há quórum para deliberação em matéria. Voltará em votação. Esgotado o tempo destinado à presente sessão, a presidência, antes de encerrá-la, convoca a sessão extraordinária para as 18h05, na seguinte ordem do dia. PDL 68-2005, PELON 18-2007, PLC 34-2007, PDL 98-2006, PDL 171-2007, de autoria do vereador Jorge Pereira. PDL 172-2007, PLC 28-2006. Está encerrada a sessão. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. O presidente submete ao doutor plenário, se concorda com a dispensa da leitura dada da sessão anterior. Vereadores que aprovam, permaneçam na comissão. Aprovado. Passa-se a ordem do dia. Tramitação ordinária em primeira discussão em votação. PDL 68-2005. Autoriza o senhor vereador Edson Santos, susta por exorbitância do poder regulamentar do decreto 2601, de 13 de dezembro de 2005. Matéria está em votação. Vai caminhar, senhor presidente. Pela ordem. Matéria está em votação. O senhor pode encaminhar, vereador. Eu ia pedir o adiamento dessa matéria por uma sessão. Ou a inversão da pauta. O senhor escolhe. Vereador, qual a sua proposta? Qual a Vereador Jorge Felipe. Tem que ver a proposta do vereador Jorge Pereira. Qual é? Não sei. Querendo encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, vereador Jorge Pereira. Vou pôr meu óculos aqui. Presidente, pela ordem. Para encaminhar, vereador Jorge Pereira. Som no microfone. Como é que eu posso falar? Estou tentando explicar aos senhores que não posso. Som para o vereador Jorge Pereira. Não, som. Quero. Sim, bom. Vereador Jorge Pereira, o senhor realmente... Som lá para o vereador Jorge Pereira. Alô, alô. Para encaminhar, vereador Jorge Felipe. Encaminhar, vereador Jorge Felipe. Senhor presidente, voltou o som agora. Não é a minha voz, não. Ó, olha, agora abriram o som demais, ó. Não estou nem falando alto aí, ó. Tem que regular o som, tá com defeito. Agora está voltando, está sumindo de novo. Vereador, nós estamos numa sessão, vereador. Se o senhor deseja encaminhar, realmente o faça. Palavra, vereador Jorge Felipe, para encaminhar. Senhor presidente,
O objeto dessa discussão é o projeto de decreto legislativo número 68 de 2005, de autoria do hoje deputado federal Edson Santos. A proposta visa sustar os efeitos do decreto número 26.101, de 13 de dezembro de 2005, onde Sua Excelência, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, reduziu a alíquota destinada aos supermercados de nossa cidade. Na verdade, este decreto está eivado de ilegalidade, de inconstitucionalidade. Não possui o chefe do Poder Executivo Municipal o poder de, através de decreto, estabelecer uma alíquota diferente daquela que já vinha sendo cobrada à rede de supermercados na cidade do Rio de Janeiro. Entendo de que esta Câmara Municipal resgatará, acima de tudo, o princípio da legalidade ao acatar a proposta encaminhada pelo senhor vereador Edson Santos. Digo a Vossa Excelência que nós não estamos discutindo o mérito da proposta. O que nós estamos discutindo é um princípio jurídico. Se possui o chefe do Poder Executivo poderes para, através de decreto, alterar a alíquota do IPTU de nossa cidade. A Comissão de Justiça e Redação deu o seu parecer pela constitucionalidade da proposta do senhor Edson Santos, entendendo também de que o senhor prefeito exorbitou de suas atribuições ao propor o decreto número 26.101. Em face disso, é que estamos encaminhando pelo acolhimento e pela aprovação do PDL número 68/2005. Não havendo mais quem queira encaminhar, a matéria está em votação. Terminais liberados. Primeiro. Vou encerrar. Presentes, votando 29 senhores vereadores, votaram sim 27, não 2. O projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Após o intervalo... Não, isso não. Voltará em segunda discussão. Tramitação de primeira discussão, Pelon, 18/2007, autoria do vereador Rubens Andrade, que cria o artigo 122A e o parágrafo único do artigo 122A, a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro. Para encaminhar. O orador inscrito discutir a matéria, será a discussão em votação. Encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, vereador Rubens Andrade. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, esse projeto, ele apresentei esse projeto aqui à casa,
Por dois motivos. Primeiro é que, já no segundo exercício do mandato de vereador da cidade do Rio de Janeiro, e o instrumento fundamental de vereador é estar fiscalizando a execução orçamentária, o cumprimento da legislação, como é que o Poder Executivo vem atuando. E o requerimento de informações pelo prazo dado pela lei orgânica é de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Só que se tornou uma prática comum ter se consolidado que as respostas só chegam lá nos 60 dias de tramitação do requerimento de informações. Logo, o vereador, tendo esse instrumento, porque a informação tem que ser verdadeira para que o vereador possa agir junto ao poder público ou até na instância do judiciário, se o Poder Executivo vem cumprindo ou não, isso vem atrasando e dificultando a ação de fiscalização do Legislativo. Mas vem somar isso em que o prefeito, e aí torno público aqui os senhores vereadores, senhoras vereadoras, pela lei orgânica tem a responsabilidade de informar a casa. Quando não informa, logo é passível de crime de responsabilidade. Mas o prefeito arguiu a inconstitucionalidade desse artigo, amparado na Constituição, enfim, de como se dá o trâmite legislativo de requerimento de informações no Congresso, e ganhou. Logo, hoje não temos ninguém na responsabilidade na Prefeitura de responder. Então, esse projeto visa também que o secretário seja responsável. Mas precisamos alterar a lei orgânica com 34 votos. Infelizmente, vejo aqui no plenário que os vereadores, mais uma vez, abrem mão do seu poder de legislar, de fiscalizar o Executivo, e espero que a gente possa, na próxima extraordinária, contarmos com 34 vereadores para votar esse projeto. Então, quero solicitar o adiamento, senhor presidente. Uma sessão, senhor. O presidente submete ao doutor plenário o adiamento da matéria por uma sessão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária em primeira discussão. PLC 34/2007, autoriza as comissões de Justiça e Redação, Administração, Assuntos ligados ao servidor público, Assuntos urbanos, Meio Ambiente, Transporte, Trânsito, Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, que suspende a concessão de licenças para as construções que mencionam no âmbito do município. Para encaminhar. No orador inscrito discutir a matéria, para encaminhar, vereador Paulo Serrê. Senhor presidente, a matéria em questão, PLC 34/2007, é um projeto de lei complementar de autoria das comissões. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Administração e Assuntos ligados ao servidor, Comissão de Assuntos Urbanos, Comissão de Meio Ambiente, Transporte e Trânsito e de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar. O projeto visa suspender a concessão de licenças para as construções que menciona na cidade do Rio de Janeiro. Pelo que pudemos ler, muito rapidamente, porque o projeto não chegou a vir a debate, não chegou a vir a plenário para que se discutisse, pelo que se pôde entender, o projeto visa suspender a concessão de licenças horizontalmente na cidade, naqueles bairros onde não haja PEU aprovado. Esse projeto, senhor presidente, ele causará, sem dúvida nenhuma, um enorme prejuízo à cidade. Do ano de 2004, 2005 para cá, e, sobretudo, nesses 2 últimos anos, é sensível o revigoramento do mercado da construção civil na nossa cidade. E, com ele, gerando novas habitações e gerando, sobretudo, uma ampla possibilidade de vagas novas de emprego, visto que o mercado da construção civil é um dos mercados mais ricos para a concessão de vagas de emprego, porque
se volta e atende aquela parcela da população menos qualificada para outras funções, mas que tem grande qualificação para a função da construção. Ninguém desconhece o grande impulso que teve Jacarepaguá, sobretudo no bairro da Taquara, quando se flexibilizaram as normas de construção para que aquela área superasse a condição de degradação que entrou nos últimos anos. O metro quadrado de construção na Taquara subiu assustadoramente nos últimos anos e não subiu apenas quantitativamente. O que se verificou ali foi uma enorme requalificação de toda aquela área pelas construções que ali se verificaram. O bairro São Cristóvão agora, com a aprovação do novo PEU, sofre tem uma demanda imobiliária enorme, sendo desreprimida, e já se aponta em São Cristóvão, na região próxima à Quinta da Boa Vista, uma área muito grande, sendo construída com projetos imobiliários de importância para a cidade, repito, gerando novas habitações, sobretudo vagas de emprego. Eu temo que esse projeto, que essa matéria, se aprovada, vai gerar uma onda severa de desemprego no ramo da construção civil da cidade do Rio de Janeiro. Se vocês verificarem hoje, sobretudo na área da Zona Oeste, o conjunto de edificações que lá vão sendo feitas e outros projetos que estão por ser aprovados e que visam, de um lado, proteger aquelas áreas que são ofertadas para a favelização, protegê-las dela. De outro lado, gerar a expansão da cidade para o lado onde é possível expandir. E também gerar uma quantidade de empregos seguramente muito importante para as camadas menos favorecidas da população. Não concordo que se deva congelar as licenças de construção tendo como motivação o plano diretor. O que escutei é que, como o plano diretor ainda não estava concluído, cenário que se suspendessem as licenças para construções. Jamais vi em nenhuma cidade do país coragem dessa ordem. Uma Câmara de Vereadores ter a coragem de tomar a decisão de, mesmo que de maneira inconstitucional, digo assim, ter a coragem de proibir o Poder Executivo de licenciar novas obras, novas construções, dentro daquilo que o Poder Executivo tem prerrogativa para fazer, porque existem leis vigindo sobre cada bairro da cidade e que podem perfeitamente, e que são essas leis, essas normas que regem as concessões de licenças para novas construções. Portanto, eu não vejo razão, não entendo as razões pelas quais se susta horizontalmente as construções na cidade do Rio de Janeiro. Tenho certeza que trará à cidade um enorme prejuízo, prejuízo urbanístico e prejuízo para aqueles que trabalham na construção civil, subtraindo vagas de trabalho, o que eu acho da maior importância, da maior gravidade, decisão tomada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Por essas razões, encaminho pelos democratas a votar contrariamente a essa matéria. Para encaminhar, senhor. Para encaminhar, o vereador Jorge Pereira. Senhor presidente, eu solicito adiamento dessa matéria por 2 sessões. A presidência submete ao douto plenário, proposta formulada pelo vereador Jorge Pereira, sentido adiamento da matéria por 2 sessões. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária em primeira discussão. PDL
98/2006, autoria da vereadora Lucinha, que surge o decreto 24.710, de 13 de outubro de 2004, de autoria do Poder Executivo. Pendente de parecer a emenda número 1. Comissão de Administração. Vereadora presidente Tereza Berg. Emitir parecer a emenda de número 1. Favorável, senhor presidente. Favorável. Comissão de Assuntos Urbanos. Vereador presidente Guaraná. Emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos a emenda número 1. Senhor presidente, o parecer da comissão é favorável. Parecer favorável. Comissão de Meio Ambiente. Vereadora presidente Nereide Pedregal. Parecer favorável. Parecer favorável. Comissão de Saúde. Vereador doutor Carlos Eduardo. Favorável, senhor presidente. Favorável. Comissão de Abastecimento. Vereador Jerominho. Vereador presidente. Parecer favorável. Parecer favorável. O orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de número 1. Para encaminhar, vereadora Lucinha. Eu gostaria de pedir aos vereadores a rejeição da emenda número 1. Em votação, a emenda de número 1. Requer terminais liberados. Requer maioria absoluta. O quê? Esse... Quero deixar bem claro que está sendo votada agora a emenda de número 1. E o presidente está votando no a emenda de número 1. Ora. É direito do presidente. Vou encerrar. Presentes e votando 29 senhores vereadores. Votaram sim 6, não 23. A emenda é rejeitada e segue ao arquivo. Em votação, Senhor presidente. o projeto assim emendado. Senhor presidente, eu gostaria de encaminhar, solicitando do presidente, que a votação seja na próxima sessão. Adiada por uma sessão, por favor. Presidente Ivan Moreira, adiada a matéria para uma sessão. Em votação, projeto assim emendado. Não cabe adiamento mais, vereadora. O projeto original. A emenda foi rejeitada, não cabe adiamento para esta matéria. Galinha, leva tudo isso e bota lá em cima da mesa, lá na minha mesa. Presentes votando 23 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, que voltará em votação. Tramitação ordinária em
Primeira discussão, PDL 171/2007, autorização ao vereador Jorge Pereira, que convoca o Procurador-Geral do Município para prestar esclarecimentos sobre assuntos inerentes às suas atribuições. No orador inscrito discutir a matéria, será a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tendo sido solicitada verificação nominal, o vereador Paulo Serri. Terminais liberados. Aí, só você mesmo. Vou encerrar. Presentes, votando, presentes 29 senhores vereadores. Impedido regimentalmente 1, votaram sim 28. O projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão, PDL 172/2007, autorização ao vereador Jorge Pereira, que convoca o secretário municipal de urbanismo para prestar esclarecimentos sobre assuntos inerentes às suas atribuições. No orador inscrito discutir a matéria, será a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tendo sido solicitada verificação nominal pelo nobre vereador Paulo Serri. Terminais liberados. A presidência comunica ainda ao doutor plenário de que hoje faremos outra sessão extraordinária. Vou encerrar. Vereador Jerominho, já votou. Presentes, 29 senhores vereadores, impedido regimentalmente 1, votaram sim 28. O projeto está aprovado, voltará. Vereador Jairinho. A presidência refaz a fala. Presentes, 30 senhores vereadores. Impedido regimentalmente 1, votaram sim 29, sendo computado nobre vereador doutor Jairinho. A matéria está aprovada, voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em discussão única. Está com maioria simples isso? Projeto de lei complementar número 28/2006, mensagem 81/2006, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a submissão das matérias que menciona referendo e da outras providências. Em votação, o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que é pela inconstitucionalidade. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Justiça. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tendo sido solicitado verificação nominal, o vereador Paulo Serri. Terminais liberados. Vou encerrar. Presentes, 27 senhores vereadores, impedido regimentalmente 1, votaram sim 26. O projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Esgotada a pauta da presente sessão, a presidência, antes de encerrá-la, convoca a sessão
extraordinária para as 19h05, com a seguinte ordem do dia. PDL 68 de 2005. Não, esse não foi adiado, não. Não foi votado. PDL 171 2007, PDL 172 2007, PLC 28 2000. Não. Ah, não. Foi o arquivo, é. Qual? Mas qual é? E PDL... Vai encaminhar. Mas tem que preparar lá? 137 de 2006. Vai encaminhar, senhor presidente. Todos de maioria simples, vereador. O primeiro é maioria absoluta, né? A presidência vai refazer a... Vamos tirar isso aqui. Eu vou tirar isso. Vai refazer a fala. A sessão extraordinária convocada para as 19h05 é a seguinte. PDL 171/2007, PDL 172/2007. Isso aqui, ó. Então, somente os dois. Está encerrada a sessão.